E o Cruzeiro mudou o discurso com o Flamengo em relação a Caio Jorge. E eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Breno Bidon. O Corinthians bateu o martelo e definiu o preço qualquer vender um jogador. Vou falar sobre Alan. O Flamengo já está alinhando com São Paulo os últimos detalhes para concluir a negociação. Vou falar também de dois goleiros do futebol europeu que aparecem na mira do Mengão para ser o reserva do goleiro Agostinho Rossi. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando. Eu vou começar o vídeo falando de cobrança que o Flamengo fez ao governo do estado do Rio de Janeiro de R$ 1 milhão. Isso porque o governo separou uma cota de R$ 3 milhões para dar como uma espécie de bônus, premiação para as equipes cariocas que disputaram o Mundial de Clubes no meio do ano. No caso, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Botafogo e Fluminense, por meio de outras empresas, conseguiram receber essa cota. O Flamengo não quis contratar uma outra empresa. O Flamengo quis resolver o trâmite direto com o governo do estado e, por uma questão de nota fiscal, ainda não recebeu. O governo alega que essas questões estão sendo recebidas e que o pagamento está dentro do prazo para o Mengão. Mas o que me chamou a atenção é que mesmo o Flamengo faturando R$ 2 bilhões, não deixou 1 milhão para trás. Foi lá, foi cobrar. O presidente BAP, ele avalia linha por linha na questão financeira do Flamengo. Ele avalia tudo, ele está atento a tudo, ele não deixa passar absolutamente nada. Uma gestão financeira muito responsável. E é claro que nós que amamos o Flamengo, queremos ver o Flamengo cada vez mais forte dentro do campo, mas também queremos ver o Flamengo cada vez mais forte no quesito econômico, no quesito financeiro, porque é o que dá a condição do Flamengo ir para o mercado, contratar bons jogadores, pagar o salário em dia e fazer ter um time cada vez mais competitivo. Tá de parabéns o presidente BAP, muito por conta dessa gestão financeira que ele faz, muito responsável com o nosso Mengão. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora a falar sobre Alan. Isso porque o Flamengo já está alinhando com o São Paulo os últimos detalhes para concluir a negociação do volante. O que está sendo alinhado nesse momento são as garantias bancárias. O Flamengo está aguardando ali o São Paulo, enviar as garantias bancárias, mostrar para o Flamengo quais são as garantias bancárias, e aí vai concluir a negociação e o Alan vai se transferir para o São Paulo. O jogador, desde que chegou no Flamengo, ainda a pedido do técnico Jorge Sampaoli, em 2023, não teve muitas oportunidades, e as que teve assim. Na verdade, ele não teve assim uma sequência muito grande de jogos. E acabou que não jogou. O futebol que, por exemplo, jogou no Fluminense, jogou no Atlético Mineiro. O que ele apresentou no Flamengo realmente foi muito abaixo do que ele vinha apresentando em outras equipes por onde passou antes do Flamengo. A tendência é que essa negociação se concretize até o final da semana, foi o que informou Alexander. Ele, que é setorista do São Paulo, está sempre ligado em tudo que está acontecendo por lá pelo tricolor paulista. Vamos mudar de assunto, falar sobre o técnico Filipe Luís, porque tem duas informações. A primeira é que o Chelsea concluiu a negociação do Liam Ressineu. Ou seja, o Filipe Luís estava na mira do Chelsea. O Chelsea estava observando o Filipe Luís. Ele chegou até a última etapa dentre os técnicos observados pela equipe inglesa. Não vai mais. O Chelsea já concluiu a contratação do Ressineu. Ainda bem. Vai pra lá, é bom que Num faz proposta, não tem especulação, não tem absolutamente nada. Outra informação sobre o técnico Filipe Luís vem na questão dos goleiros. Isso porque a Raissa trouxe a informação e confirmou que na semana passada, naquele jogo que ele foi lá em Portugal, com Gil Vicente contra o Sport, ele foi sim para observar o goleiro Andreu, e não tem nada certo, tá? Uma fonte ligada ao jogador confirmou para Raissa que não tem nada certo entre o Andreu e o Botafogo, que realmente existe o interesse do Botafogo, aquela coisa toda, mas não tá certo, o negócio não está fechado. Com isso ele pode aí, quem sabe, pintar no Mengão e vir de graça, né? Ele tem contrato com o Gil Vicente só até o meio do ano. Então é um jogador que poderia vir barato ou até mesmo de graça para o Flamengo, caso o Flamengo esperasse pelo menos passar esses 6 primeiros meses do ano. Uma outra situação de um outro goleiro que aparece é o Victor Azinar, goleiro do eu acho que é Cádiz, né, o nome do time. Cádiz, goleiro do Cádiz. Nesse final de semana, o Filipe Luís foi assistir um jogo entre Deportivo e Cádiz, e as informações que saíram é que ele foi para poder observar também o Victor, que é goleiro do Cádiz. O Flamengo segue na busca de encontrar um substituto para a goleira, para o goleiro Agostinho Rossi, um goleiro que chegue para poder ali brigar a posição e fazer também uma sombra para
para A. Agostinho Rossi. E o Felipe Luiz, ele tá engajado aí nessa causa e tá tentando aí ajudar o José Boto, encontrando um goleiro que vá suprir a necessidade do Flamengo neste momento. O alvo número 1 do Flamengo era o goleiro Gabriel Brazão. Isso não é novidade para ninguém, porém, o próprio goleiro Nu deixou claro que não queria vir para o Flamengo. E aí, meus amigos, é aquilo, não quer vir? Obrigado. Segue a sua vida, segue a sua carreira. O Flamengo vai buscar uma outra peça, vai buscar um outro jogador. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação envolvendo Caio Jorge e a mudança de discurso do Cruzeiro. Por quê? O que acontece é o seguinte, hoje de manhã eu falei sobre isso. Falei, isso é uma hipocrisia o Cruzeiro. É avisar que vai à FIFA, que vai denunciar o Flamengo na FIFA, que vai acionar o Flamengo na FIFA por conta de assédio, uma vez que o Cruzeiro estava fazendo a mesma coisa com o Gerson. O Pedrinho, que é o Pedro, na verdade, o Pedro Júnior, que é filho do Pedrinho, ele deu uma entrevista para a ESPN hoje e ele disse que não, o Cruzeiro não vai à FIFA, o Cruzeiro não vai acionar a FIFA e que o Cruzeiro ontem fez uma reunião com o Caio Jorge, mostrou o projeto do Cruzeiro para Caio Jorge, deixou tudo às claras com o jogador e encerrou a negociação com o Flamengo. Só isso. Em momento nenhum ele disse que levaria o caso para a FIFA, que denunciaria o Flamengo na FIFA. Inclusive, ele fez questão de dizer que as diretorias, a diretoria do Cruzeiro e a diretoria do Flamengo, têm uma boa relação e ele preza muito por isso. Ele gosta muito disso. Bom, tomara que a relação, apesar de não ter dado negócio, apesar de não ter dado uma negociação, mas tomara que a relação permaneça boa entre Flamengo e entre Cruzeiro. O Cruzeiro que é, uma nova equipe rica no Brasil, Quebraram o Cruzeiro. Aí o Ronaldo veio e comprou a SAF. Aí o Pedrinho foi e comprou a SAF do Ronaldo. Tá tudo bem, tá tudo certo. O negócio é assim mesmo. Um pode querer comprar, o outro pode não querer vender e tá tudo bem. Agora o Cruzeiro voltou atrás, disse que não. Em momento nenhum falou que ia acionar o Flamengo na FIFA e que prezam ali pela boa relação. Quem falou foi o Pedro Júnior, que é filho do Pedrinho, presidente do Cruzeiro. Vamos mudar o assunto para falar agora sobre Breno Bidon. O Corinthians definiu o preço que vai querer cobrar pelo jogador. A ideia do Corinthians é que o jogador saia pelo valor da multa. E para o futebol brasileiro, a multa de Breno Bidon é 370 milhões de reais. A informação da sondagem ontem quem trouxe foi a Monique Danello, que o Flamengo tinha sondado aquela coisa toda e que estava estudando fazer uma proposta para o Corinthians. E agora, a informação que vem também da TNT Sports é que o Corinthians até aceita vender, desde que seja pago o valor da multa. E é o que eu tenho falado aqui no canal todos os dias, gente. Nenhum clube do futebol brasileiro vai facilitar para o Flamengo. Não adianta. Todos os clubes, o qual o Flamengo quiser negociar, vai ser assim. Vai ser, corda esticada até o final. Vai ser difícil até o final. Eles vão tentar fazer de tudo para tirar o máximo de dinheiro possível do Flamengo. Porque eles entendem, eles sabem que o Flamengo, hoje, economicamente é um time saudável. Economicamente é um time que tem totais condições de faturar, de pagar também o preço. Se quiser, o jogador vai pagar. E agora o Corinthians vem com esse papo aí de que 370 milhões de reais no Breno Bidon para o mercado brasileiro. Para fora do Brasil é mais de 600 milhões, 620 milhões, 100 milhões de euros. Esperar para ver se o Flamengo realmente vai fazer uma proposta. É óbvio que o Flamengo não vai fazer uma proposta desse tamanho pro Corinthians, para tirar o Breno Bidon de lá. Esperar como é que vai se desenhar tudo isso. Agora eu queria saber a sua opinião. Você é a favor da contratação do Breno Bidon? Se você fosse o Flamengo, você contrataria o Breno Bidon? Você investiria nesse jogador? Coloca por favor nos comentários. Eu quero saber de você. Agora, se você não é inscrito no canal, eu quero pedir, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. É importante para o nosso trabalho, é importante para o nosso crescimento e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Muito obrigado por tudo. Vou ficando por aqui. Valeu, galera, tamo junto. E é nóis. Valeu!